Eu tenho, gente, esse programa de mentoria que eu entro ao vivo por 4 horas. 2 vezes no mês eu entro. Terça sim, terça não, né? E lá eu tiro as dúvidas da galera. A galera levanta a mão e fala comigo. Não é aulinha, não tem currículo, mas sim um espaço de troca, que as pessoas têm o meu olhar no seu negócio. E a Cris falou aqui que já aconteceu de eu ficar 1 hora, né? Com alguém. E acontece mesmo. Mas, Vitor, como é que de 4 horas você vai ficar 1 hora com uma pessoa? Você não tem um monte de gente lá? Tenho. Só que eu fico mais tempo com alguém, quando a pessoa precisa. E 2, quando essa troca que eu tô criando com essa pessoa, evidentemente tá gerando valor pro grupo todo. Então isso é uma coisa que você já viu fazendo, né? Eu às vezes paro no meio e falo, gente, quem tá tirando valor até aqui? Quem tá tirando valor? A galera levanta a mão. Aquilo é um indicador de que eu posso ir pra aquele caminho. Porque a dúvida de um é muitas vezes a dúvida do outro. E mais do que isso, todos nós temos uma pergunta do nosso nível de jogo que tá tirando o nosso sono. E se você pergunta para um mentor e ele responde, é bom, dá uma satisfação, é gostosinho, né? Você volta a dormir, né? Porque tava tirando o seu sono, agora você pode dormir em paz. Quantos dias? 2 dias? 3 dias? Daqui a 2, 3 dias você vai estar com uma outra dúvida tirando o seu sono. Dúvida de qual nível? Maior, menor ou igual? Igual. Sim. Quando eu tiro uma dúvida do seu nível, você daqui a pouco aparece com outra do mesmo nível. Ah, Vitor, então como é que eu mudo de nível? Só tem um jeito. Estando exposto a perguntas acima do seu nível. Estando exposto a perguntas que você não seria nem capaz de conceber. Se eu olho para trás na minha jornada de mais de 10 anos, tendo mentores, não só mentorando, mas sendo mentorado por grandes nomes do mundo, os maiores saltos que eu dei, quando eu falo salto, não é 10% a mais de faturamento, 20% a mais. Tô falando de 10 vezes mais. Eu cresci 10 vezes, várias vezes nesse tempo. Os saltos de 10x nunca foram frutos de pergunta que eu fiz pro meu mentor, ele respondeu. Sempre foram frutos de eu estar no ambiente certo, em que surgiu a pergunta. E a pergunta é mais poderosa que a resposta, né? E aquela pergunta, cara, eu não seria capaz de conceber sozinho. Então, a pergunta que vai me levar pro próximo nível não tem como sair da minha boca. Não tem. A gente não sabe ainda. Eu só tenho que estar no ambiente que ela acontece. Então, eu tenho que aumentar a minha exposição. Faz sentido? Tanto faz sentido que o meu mais novo filho, a mais nova empresa que a gente abriu, e que já é, graças a Deus, um sucesso, eu não perguntei pra você. Alguém perguntou. E a reflexão que você gerou daquela pergunta... fez a ação. Aí eu, caramba, já botou ali pra mim aquele... Eu preciso fazer isso. Mas eu não perguntei, eu nem pensava nisso. Como que poderia perguntar? Embora estivesse ali num ambiente fértil, mas eu não estava me dando conta daquilo, porque dentro de uma empresa, a gente tem tantos pratinhos para equilibrar, que a gente não se dá conta de todas as oportunidades que a gente tem. Mas tem um colega ali, ó, que se deu e tá perguntando. Falei, poxa, mas eu tenho um nicho parecido com o dele. Né? Eu também ensino sobre negócios e tudo mais. Isso se aplica a mim. Então, essa questão aí de você se debruçar sobre a pergunta de cada um é muito importante. É outra questão. Quem quer ser mentor, ele tem que realmente também se livrar disso, de achar que ele tem que responder todo mundo. E quem está procurando por mentoria também tem que prestar mais atenção, não entrar lá só para ele fazer uma pergunta. Lá na mentoria eu separo as pessoas pelo seu faturamento. Ah, mas faturamento não é perfeito. Não. Faturamento é uma métrica de ego. Talvez. Faturamento é míope, não vê o todo, né? Alguém pode faturar muito e tá com prejuízo. Alguém pode faturar metade e ser super lucrativo. Tá bom, eu entendi. Só que eu tinha que escolher um critério. Tem que ter um critério. Então eu escolhi o critério do faturamento. Então tem um grupo para quem faz até 500 mil, outro para quem faz de 500 a 1 milhão, outro para quem faz de 1 a 5 milhões e outro para quem faz a partir de 5 milhões de reais. Isso hoje, na altura da gravação desse podcast, que é dezembro de 2024. Você deve estar vendo 2025 aí para frente, né? Quem sabe 2030? Será que a gente chega lá? Eu separo sim, de fato, em faturamento, porque os desafios das pessoas tendem a ser mais comuns nesses clusters. Faz sentido? E faz muito sentido. Você entrou no 500 menos quando a gente se conheceu. 500 menos. Em 2 meses eu estava no 500 mais. Foi muito rápido, né, Cris? Eu acelerei. Muito rápido. Eu pisei no acelerador. Eu realmente vi e apliquei. E não ficou muito tempo lá também, não. Então, aí eu tava lá no 500 mais super feliz. De repente, vi vários colegas indo pro Master. Que é quem faz de 1 a 5, Eu fiquei tão inquieta. Eu falei, porque eu queria saber o que essas pessoas estavam falando. Eu queria saber o que eles estavam pensando, o que eles estavam perguntando, para onde eles estavam indo. Aí, gente, eu só fui vendo, né, migrando pro Master, eu fiquei tão inquieta, falei assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque ir pro Master significava dobrar meu faturamento.
É muito. Eu tô falando de um micronicho. Dobrar faturamento no micronicho. Saí loucamente vendendo, fazendo, aplicando. E quando chegou, acho que no final do ano, eu não me... quando chegou em dezembro. Ano passado. Foi. Faltava... 2023. Vitor, faltava, acho que 15 dias pro encontro do Master. Uhum. E eu bati o faturamento. Oh, glória a Deus. Eu me lembro que eu bati, eu falei, meu Deus, e eu fui por conta assim. Cheguei pro encontro, não tinha nem participado de nenhum encontro online do Master. Não tinha dado tempo. Mas eu corri tanto, porque eu queria estar com aquelas pessoas. E a gente precisa estar nesse tipo de ambiente fértil, que te motiva. Tem um lugar para você querer, tem uma motivação. Sabe quando você entra num desafio? Que é mais fácil, pô, eu tô ali no desafio. Aí o desafio você tem que postar foto todo dia, você tem que não sei o que ele. Como você sabe que tá ali, né? Tá todo mundo te vigiando, tá todo mundo. Você todo dia tem que postar foto, você acaba fazendo. Você faz doente, faz gripado, faz com fome, faz com sono, mas você faz. Então, se a gente tá nesse ambiente assim que puxa a gente pra cima, e outra, não é só uma questão de faturamento, era a interessância das pessoas. Não era apenas porque eu queria estar com essas pessoas, porque eles faziam mais de 1 milhão, não era isso. Eram pessoas extremamente interessantes em termos de mentalidade, em termos de negócio, em termos de diálogo, de conversa, agradáveis, pessoas dispostas a compartilhar, a dividir, a ensinar, a aprender. O tipo de pessoa que você costuma reunir ali dentro do programa. Eu já estive em outros programas, onde também existia essa métrica de faturamento, e eu não me senti nem um pouco estimulada a ir para o próximo nível, porque eu não me conectei. O problema talvez não fosse o lugar que eu estava, mas a falta de conexão que eu tinha com o mentor ou com as pessoas da mentoria. E a gente precisa proporcionar isso também. Isso. Para os outros, né? Para os clientes. Né? A gente tem que ser esse ambiente clientes. seguro que eles desejam frequentar, né? A gente tem que criar isso. Né? E a gente cria, Vitor. E sabe o que é uma parada que eu acho muito engraçado? Sabe como eu aprendi a tornar a minha mentoria melhor dentro da sua mentoria? Não foi pela uma aula que você deu. Foi vendo você entregar a sua mentoria. Que massa. Entregar. E eu falo várias vezes com o Vicente, você precisa ver o Vitor fazendo. Tem uma aula de entrega, né? Eu falo que lá, o criar, vender, entregar, escalar. E a formatura, são 5 encontros. São 5 encontros na vida de mentor. Criar, vender e entregar. O terceiro é sobre entrega. Só que lá na aula de entrega, inclusive foi uma que rolou agora, falei, gente, o que vocês observaram da minha entrega aqui que foi diferente? O que vocês gostaram? Aí a galera começou a listar. Falei, cara, a aula de entrega não é o que eu vou dar hoje. A aula de entrega foi o que eu fiz desde o momento que você passou o cartão exatamente. Lá, né? Então eu acredito muito nisso, cara, que a minha melhor aula de entrega é a minha entrega. Né? É a entrega.